A indisponibilidade de bens na improbidade administrativa. Esse é o tema do vídeo de hoje da nossa série. E esse tema é, de fato, um tema muito relevante. Lembro-me que durante os meus mais de 10, 12 anos de magistratura, mais de 10 anos eu trabalhei em improbidade administrativa. E esse tema era um tema que, praticamente, em toda ação de improbidade, ele precisa ser enfrentado. É raríssimo uma ação de improbidade que não tenha um pedido de indisponibilidade cautelar de bem. E essa temática, ela sempre foi controvertida e ela sempre carregou um certo desconforto, que decorria justamente da compreensão que a jurisprudência construiu acerca da matéria. E é disso que vamos tratar agora, especificamente para demonstrar como que esse tema está hoje na lei atual, na regra atual da lei de improbidade e na jurisprudência. Então vamos lá. Para começar, vamos falar da natureza jurídica da indisponibilidade. Veja bem, a decisão que defere uma indisponibilidade patrimonial, ela tem natureza acautelatória, é uma medida cautelar. Ela tem a função de garantir ou de proteger a efetividade do processo, da jurisdição, da sentença que vai ser proferida. Como sabemos, isso não é uma questão só de improbidade, é regra geral de direito, de processo. A jurisdição precisa tutelar o direito, afirmar o direito, mas entregar o bem da vida. Ela tem que ter efetividade. De nada vale apenas certificar, afirmar o direito, se o titular não tiver a oportunidade no futuro de recebê-lo, de tangenciar, de tocar, de receber para si o bem jurídico e o direito que o Estado afirmou que ele tem. Então a tutela cautelar tem essa função. E é a mesma lógica aqui na improbidade. Bloqueia-se o patrimônio do réu para que ele, ao longo do processo, não desvie o patrimônio, para que, ao final, a sentença possa ter efetividade. Essa é a ideia. Acontece que, vamos voltar aqui, os requisitos legais, então, são os mesmos de sempre. Para qualquer tutela cautelar, você tem que ter urgência, que é o risco de dano ou de inutilidade do futuro provimento jurisdicional, da sentença. E probabilidade do direito, ou seja, no caso aqui da improbidade, é a aparência, são elementos indicativos de que efetivamente ocorreu um ato ímprobo. Então, eu preciso ter aparência de ato ímprobo e urgência, risco, para ser protegido pela cautelar. Muito bem, feito isso, o que diz a lei atual? A lei atual ela diz que o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput, olha só, em amarelo, apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável. Perigo de dano, ou seja, urgência concreta, comprovada. Essa lei, ela trouxe essa redação justamente porque ela queria derrubar, e a palavra é essa, derrubar um entendimento construído pelo STJ, segundo o qual o bloqueio patrimonial, a indisponibilidade de bens na improbidade dispensava urgência. Era uma espécie de tutela da evidência. Então, a nova lei, ela veio combater esse entendimento e dar um novo horizonte para a matéria. Veja bem, aqui, ó, o STJ, então, em razão dessa nova lei, dessa nova regra, ele cancelou o tema 701. Esse tema 701 era justamente aquele que estabelecia uma espécie de tutela de evidência para fins de disponibilidade, ou seja, dispensava urgência, dispensava a comprovação de perigo, de risco ao resultado útil do processo. E ainda o STJ editou um novo tema, agora recentíssimo, que é o tema 1257. Nesse aqui se discutiu sobre a aplicação da nova lei aos casos em curso. E o STJ decidiu exatamente que essa nova regra deve ser aplicada aos processos em curso. Ou seja, as decisões proferidas com base na lei anterior, elas devem ser revistas e devem sofrer os influxos da nova legislação. Olha aqui como é que ficou o tema. As disposições da lei nova de improbidade são aplicáveis aos processos em curso para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens. Ou seja, as medidas já deferidas devem ser reapreciadas. Qual o efeito prático disso, para terminar? O efeito prático é que essa nova lei lança sobre o autor da ação um ônus, um dever, um cuidado especial. Ele deve ir a juízo e provar agora que está presente alguma situação de risco, porque senão a tutela provisória deverá ser revogada. Então, atraiu para o autor da ação um dever, um ônus substancial, importante, relevante. E abriu ao réu uma oportunidade. Quer dizer, ao autor da ação, ele tem que agir para provar os requisitos exigidos pela lei atual. E o réu, por sua vez, deve requerer nova decisão, provocar o juízo para que o tema seja apreciado à luz da nova lei e à luz do novo entendimento do STJ. Passa rápido aqui a minha imagem e deixar os meus contatos
Compartilhe, siga o canal. Esse vídeo faz parte de uma série onde nós estamos analisando os 20 principais temas, os mais relevantes temas, segundo a nova lei e a nova compreensão jurisprudencial sobre a improbidade administrativa.